Nós estamos com o primeiro episódio do nosso podcast Embaixadoras da Busca, pela SK Ilumina. Estou aqui nada mais, nada menos do que com a doutora Silvia Castelo. Doutora Silvia, bem-vinda ao seu podcast. É ao seu podcast, ao nosso podcast. Muito obrigada e que Deus nos abençoe nessa jornada, né, doutora? Nessa jornada eterna de expansão da consciência. Fica aqui porque o assunto hoje vai ser maravilhoso. O assunto hoje, né, no Setembro Amarelo, não poderia ser nada mais, nada menos que burnout, saúde mental. E para deixar a coisa um pouquinho mais, não vou falar nem emocionante, né, doutora, porque não foi emocionante, mas para deixar a coisa ainda mais real, nós falaremos sobre o burnout de quem? Seu. Meu. Então, vamos lá. E aí, Clícia, estamos aqui hoje falando sobre esgotamento. Nós vamos falar sobre burnout. Para quem não sabe, burnout é um esgotamento de trabalho, né? E nós vamos falar também de outros tipos de esgotamento. Mas a Clícia... Eu queria te perguntar, doutora, exatamente isso. Qual que é a diferença entre o esgotamento e o burnout? Tem diferença? Tem diferença. O burnout, ele é um esgotamento de trabalho. Pessoas que estão tão sobrecarregadas com o trabalho que chega ali no limite. Mas não deixa de ser esgotamento também como os outros, né? Porque existem outros tipos de esgotamento. Uma dona de casa pode se sentir esgotada. Outras pessoas também podem passar pelo esgotamento sem ser de trabalho. Mas a Clícia está aqui hoje para dar o depoimento dela. Como que foi, né, passar por essa situação tão difícil, por esse período tão difícil, e nada melhor do que ela para falar sobre isso. Como é que você começou a perceber, Clícia, que você estava com esgotamento de trabalho, com burnout? Bom, na verdade, foi uma coisa que eu percebi de cara, eu nem sabia o que era burnout. Eu comecei a procurar médicos, medicina convencional, para ser medicada de uma forma que eu pudesse, pelo menos, me livrar da síndrome do pânico, porque o burnout me trouxe a síndrome do pânico. Burnout me trouxe ansiedade generalizada, trouxe depressão. Então, em cada médico que eu passava, eu ia sendo diagnosticada de uma forma diferente. E olha que interessante, né? Por trás da síndrome do pânico e da ansiedade tem um sentimento de medo, né? Muito grande. Doutora Silvia, o medo era uma coisa tão impressionante que eu passei 8 meses dentro de um apartamento de 50 metros quadrados. Eu fechava as cortinas para que eu não identificasse o que era noite e o que era dia. E aí eu tinha medo das pessoas estarem lá embaixo, as pessoas da empresa estarem embaixo, me aguardando na portaria. Olha. Sendo que a empresa nem era na minha cidade, eu era uma representante, né, uma consultora, e o meu escritório era a minha região. Então, só tinha eu, não tinha ninguém para me encontrar lá embaixo. Ninguém ia me ameaçar, ninguém ia me fazer nada. E eu não olhava pela sacada porque eu não queria ver quem estava lá embaixo. Eu não ia à academia porque eu tinha medo de encontrar colegas e ter que explicar o que eu estava passando, porque eu não sabia o que eu tinha, eu achava que eu estava louca, um ataque cardíaco. Os medicamentos só foram começar a fazer efeito 4 meses depois, porque eu procurava um diagnóstico que tivesse de acordo com a medicação que eu estava tomando, porque no primeiro diagnóstico foi ansiedade generalizada. No primeiro diagnóstico foi ansiedade generalizada. E aí eu comecei a ser medicada para essa doença, para esse transtorno. O segundo psiquiatra me diagnosticou com síndrome do pânico e aí altera dosagem. O terceiro psiquiatra me diagnosticou com depressão. E a quarta psiquiatra, que me acompanhou até agora, me diagnosticou com burnout. Muitas pessoas também ficam preocupadas, muitos profissionais da saúde, se preocupam também com a forma como vão relatar esse esgotamento do trabalho. Porque como é que vai comprovar que houve, talvez, alguma agressão ou alguma pressão com metas?
A pessoa está sobrecarregada, ela, com o tempo, é muita coisa que vai acontecendo até que ela... Para extravasar. Até que ela tenha um apagão. E ela precisa se afastar do ambiente que está nocivo, né? Esse é o primeiro passo. Ela precisa de um tempo para ela poder se equilibrar. Agora, como que a pessoa chega a esse ponto? Quais são os comportamentos? Como que era o estilo de vida? Assim, você dava tanta importância, dava toda a sua energia, gastava toda a sua energia com foco no trabalho? Bom, sempre fui uma workaholic viciada em trabalho desde que eu me entendo por gente. Eu me formei em jornalismo, a minha primeira faculdade foi jornalismo, só que eu não queria trabalhar com televisão, não queria trabalhar em jornais. E meu pai, né, sempre trabalhou com vendas, com consultoria, e eu fui para a área comercial. Doutora Silvia, sempre apaixonada pela área comercial. Mas uma coisa muito importante de destacar é que eu achava que eu trabalhava demais porque eu gostava, porque eu me divertia trabalhando. A verdade, depois de muitos anos de busca por autoconhecimento, foi que eu trabalhava demais para receber o olhar, o cuidado, o amor dos meus pais. E você vai me explicar melhor sobre isso, vai falar melhor para nós sobre isso, mas não apenas os pais. A pessoa que queria essa atenção era a minha criança, era aquela criança que interpretou aquilo que o pai e a mãe deram como insuficiente. Uhum. Mas não quer dizer que eles deram menos, eles deram o que tinham. Que puderam. O que puderam, né? Eu só dou o que eu tenho. Essa criança, eu, quando adulta, não curei essa criança, não sabia que existia cura de criança interior, achava uma palhaçada tudo isso, na verdade, doutora, antes de começar a minha busca. Uhum. E fui entendendo a importância de olhar para de fazer essas curas ancestrais, de pai e de mãe, da criança e até 4 gerações anteriores. Isso eu vou pedir para a doutora explicar de uma forma mais abrangente. Eu vou falando aqui, o que é muito comum é eu identificar no corpo dos pacientes que estão sofrendo desse mal, tá? Eu sou especialista em saúde quântica, então já há 19 anos eu trabalho com microfisioterapia e outras técnicas da área de saúde quântica, então eu vou identificando no corpo as memórias de traumas que estão armazenadas nas células do paciente e através disso nós vamos entendendo qual o processo, porque o que você vive hoje o que você sofre hoje não é algo que está acontecendo hoje. Na verdade, está acontecendo algo que está espelhando algo lá de trás. É uma releitura de algo lá de trás. Então, existem diversos tipos de situações que, se você sofre disso ou você está se sentindo esgotado, você já pode começar a pensar sobre isso, porque isso vai trazendo muita coisa à consciência. Por exemplo, se antes da sua concepção, se seu pai ou sua mãe perder um emprego, o que ela vai fazer? Ela vai gerar em você um sentimento ali, não fiz o suficiente, eu poderia ter feito mais, onde foi que eu errei? E você eles perderam o emprego, ficaram com o quê? Com medo de falta, medo de não conseguir outro emprego. Então, isso faz com que gere ali uma das memórias que são bem comuns ser encontradas no corpo do paciente, a memória na suprarrenal, que o paciente tem a tendência a ter muita exigência consigo e com os outros. Então, ela está sempre naquela coisa de nada que ela faz é o suficiente, sempre precisa fazer mais, sempre precisa fazer mais. Também sentimentos de impotência, sentimento de desvalorização, porque concomitantemente a pessoa pode começar a sentir dores articulares, dores musculares muito grandes. Então, tudo isso pode vir lá da pré-concepção, ou seja, até 72 dias antes de você ter sido concebido, essa informação pode chegar em você de situações vividas como essa pelos seus pais, ou uma mãe, por exemplo, que engravidou, mas ficou sozinho, o homem foi embora. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, muitas informações, né? Porque é bem complexo esse tema. No meu caso, eu não tinha ideia como eu poderia, já adulta, durante a minha doença, durante o meu isolamento,
eu não tinha ideia de como fazer essas curas, além do que eu já estava buscando de conscientização. Além da conscientização que eu já tinha até ali, a consciência que eu já tinha até ali, e eu muitas vezes me perguntei o seguinte, tá, mas eu já entendi tudo isso. Como eu vou agora agir para que eu faça curas de coisas que estão no passado? A quântica faz isso. Independente do espaço e do tempo, nós podemos mudar uma informação. Independente. Pode ser, por exemplo, em situações de relacionamento. O seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó não estão mais aqui. Mas tem como a gente ressignificar isso, não só nas células do nosso corpo, como no nosso inconsciente, qualquer situação, independente do tempo e do espaço. Então, tudo é informação, tudo é energia e informação. Então, toda energia carrega uma informação. A informação que te traz sofrimento, ela está ali. Quando nós ressignificamos, isso muda. Por isso que é tão importante, as pessoas que estão passando por esse processo, não é só o medicamento. O medicamento ele vai ajudar, é necessário na grande maioria das vezes, né, numa situação dessa, mas é importante entender o que tem por trás, porque não adianta você calar a boca com o medicamento sem olhar para aquilo que você tem que olhar, né? Porque a doença nada mais é do que uma resposta biológica de um conflito que você está vivendo. O corpo ele se expressa daquela maneira, quando ele não vai para o corpo, ele vai para a mente, como foi no seu caso. Então, é muito necessário olhar para isso e lembrando que isso é um tesouro que está aí, que com certeza você cresceu, se desenvolveu muito a partir disso, mas porque você foi além dos medicamentos, não é? Sim, acredito que tenha sido, nós já conversamos bastante sobre isso, né? A parte espiritual. A forma como eu desenvolvo o meu quociente espiritual é uma coisa que você sabe muito bem. Ou seja, foi um grande presente, porque hoje você se tornou autoridade para falar sobre isso. E hoje você ajuda, você auxilia diversas pessoas a se curarem disso, porque ninguém, a maioria, né, das pessoas, quando estão adoecidas, elas não param para pensar. Como eu já trabalho, né, com doenças há muitos anos, é muito além da mente. Tem o quê? A gente tem que trabalhar as nossas emoções. Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, porque os pensamentos e sentimentos, eles vão gerar emoções. Essas emoções vão reverberar no nosso campo eletromagnético. Nós temos um campo eletromagnético que interage com as outras pessoas e com o meio o tempo inteiro. Por exemplo, o meu campo eletromagnético agora está em interseção com o campo eletromagnético da Clícia. Ou seja, o nosso campo está falando nesse momento muito mais uma com a outra do que as nossas próprias palavras. Por isso que nós nos sentimos bem ou podemos nos sentir mal perto de determinadas pessoas ou em determinados ambientes. Então, você cuidar dos seus pensamentos, cuidar dos seus sentimentos, isso vai dizer qual é a qualidade do campo eletromagnético que você está levando, para onde você vai, né? E isso vai fazer com que o campo eletromagnético, ele magnetiza para você pessoas e situações de acordo com esse campo eletromagnético. Então, se desde a infância você se sente sobrecarregada, você foi criada vendo sobrecargas ao seu redor, uma mãe sobrecarregada, um pai sobrecarregado, o seu campo eletromagnético vai ser o quê? Olha a linguagem, sobrecarga. Eu vou atrair chefes que vão me sobrecarregar. Eu vou ser aquela que todo mundo fala assim, ei, deixa que a Clícia resolve. Ela resolve, ela é boa. Então, o perfil dessas pessoas que chegam a esse ponto, geralmente são pessoas que todo mundo sabe que ela é boa, porque ela resolve. Ela resolve. Então, e o campo dela fala isso o tempo todo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e trabalhar todos esses níveis. E, além desse, o espiritual. Porque o campo eletromagnético, dependendo daquilo que a gente está emanando, nós vamos atrair energias que a gente nem imagina, superiores, muito superiores, que podem nos enaltecer ou podem nos deixar para baixo. Então, a inteligência espiritual é uma inteligência que nós temos como missão e obrigação de desenvolver, porque é a única que a gente leva daqui, né? Sim. Então, quer dizer que eu sou responsável no sentido do meu comportamento, do meu sentimento, do meu pensamento e da expansão da minha consciência
tudo isso é responsável pelas situações e pessoas que chegam na minha vida e que não existem vilões. Não existem nem vítimas nem culpados. Nós somos responsáveis, tudo está dentro. E você mesmo já falou isso, que eu achei lindo, sobre as situações que você viveu. Você está chateada? Que eu até brinquei, disse, um dia tais pessoas vão estar nos nossos treinamentos. Você falou assim, mas eu não tenho nem... Eu não fico nem chateada. Eu disse, não, mas vão estar, vão ver ali a pessoa maravilhosa que você se tornou com toda essa situação e vão estar. E ela falou, não, mas eu sei que tudo que eu passei era sobre mim. Isso é maravilhoso. Imagina a mulher mais forte que você se tornou, mas você precisou olhar para todos esses níveis e identificar, né? Eu estou fazendo perguntas para a doutora Silvia para que ela abra mais, explique de forma mais científica. Só que tudo isso aqui que nós estamos conversando é exatamente sobre o nosso nível de consciência. Eu pergunto para ela explicar mais, mas essa consciência que eu estou tendo hoje foi o que atraiu a doutora Silvia para a minha vida. Essa consciência do que aconteceu comigo, o motivo que levou ao meu burnout, o motivo que levou ao meu esgotamento. Tinham mais pessoas envolvidas? Sim. Elas tiveram atitudes que foram, talvez, irresponsáveis, afetivamente falando? Pode ser. Eu não estou eliminando a agressão das outras pessoas. Sim. Mas quem atraiu aquela situação para eu olhar e perguntar para mim mesma, o que essa situação está querendo dizer sobre mim? O que eu preciso curar sobre isso? Para onde eu tenho que olhar? Por quê? Eu estou há muitos anos em busca de autoconhecimento exatamente para fazer essas curas dessa pessoa doente por trabalho. Dessa pessoa que quando vai para outro país, né, doutora Silvia? Quando vai para a Austrália, ao invés de ficar estudando, curtindo as praias da Austrália, porque eu tinha condição financeira para isso, em 3 meses eu monto uma empresa e começo, em 2017, a me matar de trabalhar, dormindo 4 horas por noite, não querer saber de praia, não construir relacionamentos amorosos, porque família para quê? Vamos trabalhar. Ali eu comecei a entender que tinha alguma coisa grave, mas eu nunca tinha buscado por autoconhecimento. E aí o que aconteceu? O que a vida me deu de presente? Veio a pandemia, eu estava na Inglaterra dando uma consultoria, veio um programa de TV para me atrair para o Brasil, para eu cair no colo da minha mãe, que foi a principal pessoa que eu precisei curar dentro de mim, dentro das minhas memórias celulares e memórias, memórias inconscientes, porque o nosso inconsciente é responsável por 90%, né? E a partir disso entender por que eu trabalhava demais. Estou querendo dizer que tudo tem a ver com pai e mãe? Tô. Sim e não. Tem a ver com isso também. Tem a ver com o passado, mas eu não quero conversar com meu pai e com a minha mãe. Eu não quero amar meu pai e minha mãe. O que você me fala sobre eu não quero? Eu vou falar uma coisa que é muito profunda. Você pode até não concordar no início, mas se você parar bastante tempo para refletir sobre isso, você pode começar a concordar. Tudo que você fez, tudo que você faz é por amor. Tudo. Inclusive, você que pode estar sofrendo de um esgotamento, burnout, ou está se sentindo já esgotada, quem é a mulher que você quer representar na sua família? Quem é o homem que você está querendo representar na sua família? É muito comum mulheres terem o perfil que você vivia. Quando tem uma mãe que tinha um sonho de ser uma mulher realizada profissionalmente e não conseguiu. Então, por amor, eu vou te dar isso. Onde é que está a nossa mãe? Está aqui, ó. Isso é inconsciente, né, doutora? Totalmente consciente. Às vezes a gente fala, o paciente fala, não. Só que quando a gente vai perguntar para o corpo não mente. E onde é que está seu pai? Está em você. Então, quando eu trabalho muito, 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 eu quero ser vista. E eu também, por amor a ela, eu faço por você. E acaba fazendo muito, né? E também tem outras situações em que a mãe trabalha muito, e é um modelo que a mulher
segue, ou o homem segue do pai, né? Então, é muito importante você falar isso, de curar a mãe, não é... E essa mãe também precisava de cura, entende? Quando você olha e diz assim, não, eu precisava do colo da minha mãe, eu precisava curar a minha mãe dentro de mim. Mas é muito comum. E quando a gente vai tratar essa mãe também estava linkada com situações lá de trás muito parecidas. Só muda a pessoa e a situação um pouquinho, mas é muito parecido. Sobre isso que a doutora Silva está explicando, eu costumo usar um exemplo nas nossas lives que estavam acontecendo diariamente, durante a manhã, às 7 horas da manhã, ou no meu Instagram, que é @eusouklicia_hope. Doutora Silvia é doutora.silviacastelo. Não, é só doutora Silvia Castelo. YouTube e Instagram, não tem ponto não. Não tem ponto? Não. Tá, doutora Silvia Castelo. Nós fizemos essas lives na última semana às 7 horas da manhã e estamos decidindo se levamos essa live para o horário noturno, para que mais pessoas possam assistir. E eu costumo explicar de forma muito simples sobre esses laços invisíveis que nós temos. É como se nós fôssemos um colar de pérolas. Eu, a minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, dos dois lados e todo mundo que veio lá atrás. Um colar de pérolas onde nós, que somos os últimos dessa sequência, somos a última pérola, aquela pérola que vem para honrar, de forma inconsciente, todo o sistema. Eu venho para fazer igual? Não. Eu venho para fazer melhor que eles? Não. Eu venho para fazer pior? Muito menos. Eu venho para fazer diferente, do meu jeito, olhando para frente. Só que o que acontece muitas vezes? Nós estávamos conversando sobre isso outro dia, sobre a forma como nós queremos honrar e também o que os nossos pais gostariam de nós. O que você vai falar sobre? Isso é muito importante, interessante. Antes de nós sermos concebidos, quando tem toda uma informação ali do pai e da mãe, né, que quando eles se unem ali na concepção, só existe a concepção quando os dois inconscientes disseram sim. Ah, eu fui de forma que não fui programada. Ah, não foi, eles não queriam sim. No nível mais alto, que é o nível espiritual, tá? A nível do inconsciente aqui, tudo bem, você pode até falar isso, mas existe algo que hierarquicamente é muito superior. Então, a nível espiritual, os dois disseram sim. Quando existe essa concepção, nós trazemos em nosso DNA tudo que é informação, tá? O que aconteceu durante a gestação, como foi a concepção, como foi o nascimento, infância, adolescência, até a forma de como a gente chegou na vida, se foi parto natural, se foi um parto difícil, tudo isso vai influenciar durante a nossa vida, que é uma informação que vem. O que o meu pai esperava de mim? O que a minha mãe esperava de mim? E é muito interessante quando a gente faz esse exercício, porque aí geralmente, eu quero que minha filha seja uma bem-sucedida, eu quero que ela trabalhe, que ela seja realizada, que ela seja vista, isso, aquilo, pronto, fica a informação. Fora as profissões que ele já escolhe, né, que já quero que meu filho seja médico como eu, quero que meu filho seja advogado Exatamente, como eu descobri, eu desde pequenininha, eu ficava esperando meu pai chegar do trabalho, que ele chegava muito tarde, ele trabalhava muito também, e eu descobri que meu pai, desde o primeiro filho, ele queria uma menina. Tanto é que quando eu nasci, ele saiu distribuindo dinheiro no hospital para as enfermeiras, como se elas tivessem decidido o sexo da filha dele. Mas ele me queria, sabe por quê? Ele queria para eu ser a mãe dele. E eu fui a mãe dele. Até uns 3 anos antes dele falecer. Você era consciente disso? Nada, de jeito nenhum. Se alguém te falasse, ia falar, é loucura. É loucura. Mas quando eu tomei consciência disso, eu falei para ele, pai... Porque eu ficava, pai, faz isso, pai, olha, deixa de fumar, pai, isso, aquilo. E quando eu tomei consciência, eu tirei um peso nas minhas costas, que eu falei assim, paizinho, o senhor decide, porque o senhor é grande e eu sou pequena. Aí ele falou, muito bem. Então, eu saí desse lugar, mas nós nos colocamos num lugar que, como nós recebemos essa informação, o que meu pai espera de mim, o que minha mãe espera de mim, e a nossa essência que a gente traz? Porque não é para eu ser aquilo que meu pai espera, nem aquilo que minha mãe espera. E não se culpe de você desejar isso para os seus filhos. Eu tenho 2 filhas, eu também eu tenho aquilo que eu espero das minhas filhas. Isso é natural, mas tem uma diferença.
eu espero isso, meu marido espera isso, só que elas trazem a identidade delas. O que vai curar não é a minha filha ser aquilo que eu espero dela, nem o que o pai espera. O que cura é ela ser quem ela é, sem culpa alguma. Por quê? Porque nós somos uma cura do outro. Imagina um pai que é muito controlador, uma mãe que é muito controladora e a filha, por exemplo. O pai tem uma profissão muito bem-sucedida, a mãe é muito bem-sucedida e a menina diz, eu quero fazer tal coisa. Algo que os pais não acham que ela jamais vai ser bem-sucedida com aquilo. Isso é o quê? É uma cura. A cura do quê? Do controle dos pais. Então, quando a gente deixa de viver a nossa real identidade, a gente adoece. A gente se sobrecarrega e a gente não está ajudando o desenvolvimento de todos aqueles ao nosso entorno. Não só o nosso, como dos nossos pais ou aqueles, né, que estão envolvidos na situação. Quero falar sobre isso pelo seguinte. É muito sério o que a doutora está trazendo, porque essa coisa do escolher profissões. Todos nós nascemos, no mínimo, com um dom. Um dom que, quando estamos, através dele, indo para a vida, usando-o na nossa vida, independente se é na profissão, se é na forma de ser mãe, se é na forma de pintar, ser artista, no que for. Esse dom é uma coisa que nós temos facilidade. Ou seja, é como se fosse aquilo que você faria mesmo sem ganhar dinheiro para isso. De tanto que é natural para você fazer aquilo. Esse é o seu dom. É uma coisa inata sua. Só que o que acontece? Essa coisa de querermos manipular os nossos filhos ou até qualquer pessoa dizendo que profissões deve seguir ou como deve fazer, é a mesma coisa que dentro dos órgãos de um corpo humano, é a mesma coisa de eu ser um pulmão, gostar do que o coração faz e falar, acho que eu vou passar ali para cima. Eu vou ser coração, é bonito, vou fazer igual. O que acontece quando nós saímos do lugar? A mesma coisa que acontece quando o pulmão tenta ser coração. Ele sai do lugar, ele simplesmente fale o sistema. Vai ter a morte, a falência múltipla de tudo. Então, o que nós sempre falamos, existe um lugar que é seu, não que você não possa exercer vários outros, só que nesse lugar que é seu, esse lugar que você flui, esse lugar que você veio para ser, porque a gente não veio para fazer, a gente veio para ser, essência. Nesse lugar, a coisa é leve, a vida fica leve. Porque como a doutora Silvia explicou sobre os nossos campos, os nossos corpos sutis, quando eu estou no lugar certo da vida, eu tenho alegria. E tudo brilha. As coisas brilham, fluem. A alegria, a gente fala tanto dessa alegria, porque a alegria é algo que o mundo ali fora talvez pode estar caindo, mas essa alegria é algo muito que nós somos aquela alegria. A frequência da alegria é superior à frequência do amor. Olha que interessante. E só tem alegria quem está vivendo sem forçar a vida. E eu forcei a minha vida por 34 anos. Eu forcei a minha vida. E essa sequência de forçação de vida, tentando honrar o meu pai, que foi consultor a vida inteira, que eu nunca soube que eu honrava o meu pai. Eu descobri agora, o ano passado. Olha isso. Eu que busco tanto autoconhecimento, que busco tanta espiritualidade, que busco respostas, que fico lendo 24 horas, que eu amo. Eu, no meu lugar de essência, eu fico só estudando. Eu amo estudar. Eu não percebi que eu não era apaixonada pelo que eu fazia. Eu tinha certeza que eu era. Por quê? O meu contato com as pessoas